Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse segundo trimestre de 2025, estamos abordando o tema A Mordomia Cristã. Hoje, na lição de número 12, nós iremos falar da igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Sim, nós fomos chamados por Deus também para ajudar os mais necessitados da igreja. Hebreus capítulo 13, 16 é o nosso texto áureo. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Qual é a verdade prática? É que a atenção e o cuidado integral com o ser humano devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. Os objetivos dessa lição são saber que, assim como Jesus, o cristão deve ser generoso. Segundo, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. É parte do amor ao próximo, como a si mesmo. E terceiro, reconhecer o socorro aos necessitados como uma missão da igreja. O texto referência é 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Verso 2, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza de generosidade. Olha só, profunda pobreza, mas abundou em riqueza de generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Muito bem, nós vamos estudar essa lição de hoje. Começaremos pela introdução. Falaremos desse exemplo que lemos das igrejas da Macedônia. Depois trataremos a igreja cristã como um lugar de acolhimento para todos. E terceiro, cooperando com a igreja local. E concluiremos. Espero que você entenda que é bom ajudar o próximo. Introdução. Os membros do corpo de Cristo expressam a fé e o comprometimento com a palavra de Deus. Ao contribuir para a assistência dos mais necessitados e a manutenção de diversas atividades regulares da igreja local, estamos fazendo a obra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 11, Hebreus capítulo 6, verso 10, verso 13 e 16. Vamos ao exemplo que nós lemos na leitura bíblica em classe, o exemplo das igrejas da Macedônia. O apóstolo deixou bastante claro o papel da igreja em relação às pessoas que precisam de ajuda. Ele diz como fizeram os macedônios, que logo se dispuseram a auxiliar os irmãos de Jerusalém, 2 Coríntios 8, verso 1 ao 5. Para os crentes da Macedônia, seguir a Jesus incluía abraçar a causa de outros cristãos. Eles demonstraram prontidão, generosidade, voluntariedade, alegria na contribuição. Deus é um Deus generoso e a igreja também deve ser generosa. O ponto de partida aqui é que socorrer os necessitados é a ordenança da igreja. A igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta, onde os cristãos trabalham para socorrer os necessitados. Filipenses 2, versos 3 e 4. Na segunda carta aos Coríntios, a fim de motivar os irmãos de Corinto a serem generosos,
o apóstolo Paulo deu o exemplo dos irmãos da igreja da Macedônia. Mesmo passando por rigorosas tribulações e pobreza, os macedônios foram generosos ao auxiliar os irmãos de Jerusalém. E essa é uma verdade, às vezes os pobres ajudam mais do que os ricos na igreja. Vamos à alegria em meio à tribulação. Momentos de tribulação e escassez tendem a oprimir o nosso espírito e nos deixar muitas vezes apático em relação às necessidades do próximo. Entretanto, os irmãos da Macedônia não deixaram que as tribulações, as adversidades ou pobreza que eles estavam enfrentando impedisse sua contribuição aos santos de Jerusalém. Possivelmente, eles consideraram a necessidade dos irmãos em Jerusalém mais relevante e urgente do que a deles mesmos, 2 Coríntios 8:4. Isso fez com que o apóstolo Paulo citasse essa atitude dos macedônios como um exemplo de generosidade a ser imitada. 1.3. Ajudando e sendo ajudado. A atitude liberal desses crentes da Macedônia reflete a confiança que tinham em Deus para suprir as necessidades deles, enquanto ajudava a suprir as necessidades dos outros. Isso é fé, não é crer que Deus vai suprir a sua enquanto você ajuda a suprir a dos outros. Embora estivesse enfrentando uma situação difícil, os macedônios se compadeceram também dos necessitados em Jerusalém, 2 Coríntios 8, verso 4. A graça de Deus derramada sobre os crentes da Macedônia fez com que eles insistissem com Paulo para contribuir, e fizeram isso além do que podia, 2 Coríntios 8, verso 2 e 3. Essa atitude de desprendimento fez com que o apóstolo Paulo exortasse a igreja de Coríntio a também abundar nessa graça, auxiliando os cristãos que estavam enfrentando escassez. O que aprendemos desse tópico 1? É que a igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, a igreja cristã como um lugar de acolhimento. Cultivar um ambiente fraterno, receptivo, hospitaleiro na igreja evidencia a fé professada não apenas em palavras, mas também na prática de boas obras. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Os crentes da igreja primitiva exercitaram isso, partilhando o que tinham, para que não houvesse necessitados entre eles. Atos 2, versos 45 a 46. Vamos ao ponto 2.1. A igreja, exemplo de amor de Deus. A igreja deve ser os braços, as pernas, o coração de Deus. Ao oferecer a vida a Cristo, sendo alcançados pelo amor e pela graça de Deus, somos chamados a ser bênção na vida dos que estão à nossa volta. Lucas capítulo 12, verso 33. Certamente a principal missão da igreja é sim de proclamar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Mas isso não tira de nós, como cristãos, a responsabilidade do cuidado com os pobres e os necessitados. Deus instruiu para que os crentes pudessem reunir para adorá-los, incluindo a contribuição financeira. Paulo diz que ele atentou para que os apóstolos falaram e para ajudar os pobres também em Gálatas, capítulo 2, não é? Versículo de número, vamos ver aqui o capítulo 2, verso de número cuidado com os pobres, que Paulo diz, verso 2:10, recomendando-nos somente que lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Gálatas 2:10. Então, cabe à igreja, sim, pregar o evangelho, mas também cuidar dos pobres. Os recursos que possibilitam a igreja ir avante
cada vez mais longe na pregação do Evangelho aos perdidos. Vamos falar ao 2.2, igreja, lugar de fraternidade. O pecado distorceu o caráter do ser humano, que o tornou egoísta em vez de altruísta, voltado apenas para o próprio eu. Diante dessa realidade, a igreja deve ser um lugar de exercício da solidariedade, da prática do bem comum. Pela pregação da palavra, aprendemos a não confiar nossa felicidade aos bens materiais, mas a Deus acima de tudo. Esse aprendizado nos leva a olhar além desta vida terrena, sendo cada um de nós mais sensíveis às necessidades de nossos semelhantes. Falemos da estratégia do maligno. O salmista expressou: não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Salmo 53:3. Esse, infelizmente, é o estado do homem que vive sob o domínio das trevas. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 3 e 4. Entretanto, fomos regenerados em Cristo e o domínio do mal foi destruído da nossa vida. 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a não sermos avarentos, praticar o bem, sermos ricos em boas obras. 1 Timóteo 6:18. O avarento coloca o reino de Deus em segundo plano, porque tem como meta principal adquirir riquezas. Lucas 12, verso 15. Segundo a Bíblia, muitos caem na armadilha do diabo, devido ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Vamos cooperando com a igreja local. Nesse último tópico, veremos que cada membro do corpo de Cristo é responsável pela edificação e pelo crescimento da igreja local. Efésios, capítulo 4, verso 16. Esse comprometimento se expressa tanto na participação das muitas atividades quanto na contribuição financeira, a qual permite a manutenção do templo, o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral e o socorro aos necessitados. Vamos abordar cada uma dessas necessidades específicas. Primeiro, cooperando com a manutenção do templo. Sim, é muito prazeroso chegar na igreja e observar o zelo da casa do Senhor. Romanos 12, verso 11. O cuidado com o templo reflete o bom uso das contribuições que chegam aos pastores. 1 Coríntios 29, verso 2. O templo é um ambiente consagrado, onde os santos se reúnem para adorar e louvar a Deus em toda a sua glória. 2 Crônicas 7:1. Graças a Deus pela vida de cada ofertante, dizimista, de cada pessoa que investe na obra de Deus, daqueles que trabalham para manter o prédio limpo, o prédio bonito, pintado, mostrando assim o cuidado que se deve ter com os prédios que são sustentados e devem ser bem conservados como locais de culto e de adoração. A manutenção do prédio é importante, não é? Se uma igreja estiver caindo os pedaços, isso atrai poucas pessoas, não é? E mostra uma má administração. Vamos falar agora também cooperando com o serviço ministerial. O obreiro que serve a Deus, ele é digno do seu salário. Lucas 10, verso 7. Daí a necessidade de apoio também para manter o serviço ministerial. Algumas pessoas acham que os pastores são pessoas tão iluminadas que não passam por dificuldades, mas a realidade não é assim. Os ministros de Deus são tão humanos como qualquer outro servo de Deus, têm as mesmas necessidades. O apóstolo Paulo disse: os presbíteros que governem bem
sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Vamos falar de cooperando com os necessitados. Em geral, as igrejas socorrem os necessitados, sejam eles crentes do meio do povo de Deus ou até mesmo descrentes, que é uma forma de alcançá-los para Cristo. Exemplo disso são visitas nos hospitais, palavras de consolo, levando-os em sepultamentos e a distribuição de alimentos. Quando ocorre alguma catástrofe, as igrejas cristãs logo se mobilizam para prestar auxílio às vítimas. Sendo assim, o trabalho social e filantrópico faz parte da comunidade cristã como um todo. No Ministério de Madureira, por exemplo, é uma prática comum ajudar famílias carentes com doações de cestas básicas. As primeiras comunidades cristãs partilhavam até de bens materiais, de maneira que nenhum de seus membros passava por necessidade. Atos 4:34. Então, o cuidado com o templo, o cuidado com o ministério e o cuidado com os necessitados são parte do cuidado que os dízimos e as ofertas devem ter. Cuidado com o templo, o uso das contribuições para ajudar os pastores e também o cuidado com os necessitados são aquilo que nós devemos fazer pela obra de Deus. Para concluir, é fundamental que a igreja permaneça atenta ao exemplo de Jesus Cristo, enquanto está comprometida com o cumprimento da sua missão. Nosso Senhor, além de pregar a palavra, chamando o povo ao arrependimento e à fé no Evangelho, Marcos 1,15, também estava atento para socorrer os doentes e suprir as necessidades físicas dos que estavam ao seu redor. Mateus 14:14, Jesus alimentou a multidão, não é? Lucas 10:37, Gálatas 2:10, que lemos o cuidado com os pobres. Isso são importantes para que a igreja execute a sua missão de pregar o Evangelho. Novamente, que Deus te abençoe, que a igreja possa tomar conta dos necessitados, do ministério e do próprio templo, né, para cuidar dos mais vulneráveis também. Com isso, nós concluímos mais uma lição. Semana que vem, nós vamos falar na lição 13, concluindo essa revista sobre a mordomia, falaremos dízimos e ofertas hoje, que é um compromisso de fé e de generosidade ao reino de Deus. Também lhe convido para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. É bastante conteúdo teológico, de ensino, de conhecimento da palavra de Deus. Temos um comentário de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. São 259 pastas, então para encontrar o comentário você tem que descer todas as pastas até chegar na pasta de número 1. Ali a primeira é um comentário em Mateus, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal, fale para os seus amigos, familiares. Há também pastas com os personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Há também aqui 5 escolas dominicais que nós comentamos. A revista CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel, a revista da Conimadeb. Então você não tem uma escola dominical aqui, você tem 5. Inclusive você pode ver os temas que são falados nas outras escolas dominicais.
Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal e que você seja também um divulgador desse canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.